Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Ficam retiradas de pauta todos os processos da relatoria e revisão do desembargador Rui Ramos, em razão dos seus afazeres junto ao CNJ e também porque merecidamente gozará de férias compensatórias. Atendendo o pedido de preferência, anuncio o julgamento 23 da pauta complementar da minha relatoria da HC de Pedra Preta. PDC DHC, infiltrado em favor de Antônio Jorge Félix Orlando, com a finalidade de revogada a ordem de prisão cautelar decretada pelo juiz criminal de Pedra Preta, alegando falta de fundamentos na decisão. Assevera que foi denunciado pelo crime tipificado no artigo 217A do Código Penal. O decreto de prisão não tem fundamentação idônea. A imputação que lhe pese é um fato isolado, baseado apenas no depoimento das vítimas. A gravidade do crime não constitui motivação justa para a preventiva, é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. A liminar foi indeferida às folhas 92 e 93 e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes à Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem e o relatório ou saber da Procuradoria. Ratifica o parecer, Excelência. Excelência, desembargador Orlando Almeida Ferri, excelentíssimo desembargador Marcos Machado, excelentíssimo desembargador Gilberto Giraldelli, excelentíssimo procurador de justiça, demais serventuários, colegas e familiares do paciente presente. Como bem relatado pelo ilustre relator, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Jorge Félix Orlando, que está sendo imputado na comarca de Pedra Preta, está sendo imputado a ele o delito descrito no artigo 217A, porque em datas incertas ele teria praticado atos libidinosos diversos de função carnal contra 3 vítimas. Sem pretender ingressar no mérito, discutindo só a questão da prisão cautelar, a defesa optou por fazer sustentação oral para melhor esclarecer os fatos e esclarecer a vossas excelências que não é a questão da falta de fundamentação, mas sim a inidoneidade da fundamentação apresentada pelo juiz da comarca, que fez com que nós não concordássemos com a decisão, eis que está, ao nosso ver, data vênia, anêmica. Em linhas gerais, para não tomar tempo de vossas excelências, vou fazer a leitura de parte da decisão e os principais fundamentos que levaram o juiz da comarca de Piso em decretar a prisão preventiva do paciente. Abre aspas. Ao menos em juízo de cognição sumárias, os elementos de provas trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do acusado, consoante o boletim de ocorrência e depoimento das vítimas, restando, portanto, preenchido o requisito do fumus comissi delicti. De outro lado, também está presente o periculum libertatis, o qual, no particular, é representado pela necessidade de garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, bem como ante a gravidade do delito. Então, esses são os dois primeiros fundamentos elencados pelo juiz singular. No caso dos autos, verifica-se a periculosidade do denunciado, já que o crime em tese praticado é gravíssimo, eis que é evidenciado que o réu praticou atos libidinosos de diversa condição carnal contra 3 vítimas menores de 14 anos. Ademais, a ordem pública está evidenciada pela possibilidade concreta de que o denunciado volte a delinquir, haja vista que em tal delito é corriqueiro que o denunciado, valendo-se da astúcia, queira satisfazer seu desejo sexual em outras ocasiões.
por fim, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, conferindo segurança à sociedade, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas quanto à gravidade do delito, o modus operandi empregado e a personalidade do réu, que recomendam a sua segregação, em especial porque a convivência social com o acusado, ainda que numa eventual cruzada nas ruas, contribuiria para o agravamento do trauma psicológico, que inexoravelmente se submete às crianças de 4 a 8 anos molestadas sexualmente. Excelências, malgrado o zelo e a acuidade do eminente sentenciante, magistrado que dedico imenso respeito decorrente do notório saber jurídico e pelas justas decisões que emanam do seu elevado espírito de justiça, no caso vertido a decisão é totalmente anêmica, desprovido de qualquer fundamento idôneo e concreto que justifique a manutenção da medida extrema. Em primeiro lugar, em relação ao primeiro fundamento apresentado pelo magistrado, é a reiteração criminosa. Alega o magistrado de piso que seria necessária a prisão do paciente em razão da reiteração criminosa. Esse fundamento é totalmente inidôneo. Isso porque a tese da defesa é no sentido de que reiteração criminosa, como é entendimento dos tribunais e desta Câmara, seria motivo suficiente quando o réu é reincidente, já tem passagens, outras manchas em sua conduta. No caso dos autos, o paciente é um senhor de 40 anos, totalmente primário, sem qualquer antecedente criminal ou qualquer passagem policial de qualquer natureza. É trabalhador, possui residência fixa, é arrimo de família, casado há 19 anos com a senhora que se faz presente, o pai de 2 filhos menores, sem nenhuma mancha em seu passado. Então, alegar que seria necessária a prisão em razão da ordem pública pela reiteração criminosa é totalmente ilegal tal fundamento e inidôneo. Outro sim, também como relatado pelo magistrado presidente, essa imputação é a única, é um fato isolado, a única imputação contra o requerente, motivo pelo qual não poderia o magistrado de piso presumir que o mesmo reiteraria na conduta criminosa. O segundo fundamento elencado na decisão é a gravidade do delito. E a gravidade do delito, como entendimento dessa Câmara, do STJ e do STF, também, por si só, sem nenhum outro elemento idôneo e concreto, também não justifica a decretação da medida extrema. Por fim, o que mais causou repúdio por parte da defesa é quando o magistrado de piso fundamentou sua decisão alegando que a convivência social com o acusado, ainda que numa eventual cruzada nas ruas, contribuiria para o agravamento do trauma psicológico das vítimas. No caso dos autos, isso é um verdadeiro absurdo. O fato, em tese, ocorreu na comarca de Pedra Preta, quando o réu, porque o mesmo é pedreiro, foi prestar um serviço naquela comarca, terminou de uma construção, permaneceu por 2 meses na construção, retornou para Rondonópolis e 30 dias depois é que surgiram essas supostas denúncias. Ele não mora na comarca de Pedra Preta, ele não tem nenhum tipo de contato com ninguém lá. Como que ele estaria, a prisão seria necessária, porque ele poderia cruzar nas ruas com alguma das vítimas e criar um trauma psicológico. Outro sim, os laudos, não querendo entrar no mérito, mas só esclarecendo os fatos, os laudos feitos de corpo de delito, todos constaram negativos para qualquer tipo de violência. Outro sim, pelos depoimentos das vítimas, mesmo nenhuma mostrou em nenhum momento com medo do réu. Pelo contrário, todas demonstravam que, pelo pouco contato que tinham, que não tinham nenhum tipo de medo do mesmo, estavam nas proximidades, conversavam, mas os fatos em si, nenhum justificou essa medida extrema. O réu foi preso 30 dias após, em decorrência de uma ação, de uma prisão temporária, e que depois, 30 dias após, ela foi convertida em preventiva. Em razão
dessa idoneidade dos fundamentos elencados na prisão cautelar é que impetramos a ordem de habeas corpus. Não concordamos com esses 3 fundamentos apresentados pelo juízo monocrático, por isso peço a concessão da ordem nos termos apresentados no habeas corpus. Muito obrigado, senhor. Já destacado, precisa anotar não, já destacado aqui da tribuna, se trata de habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a preventiva do paciente em razão da prática de crime de estupro praticados contra 3 menores. Eu digo aqui, o paciente foi denunciado porque, entre os meses de julho a setembro, praticou, em tese, diversos atos libidinosos contra as vítimas. As iniciais. Uma de 8 anos, outra de 4 anos e outra ainda de 8 anos, consistente em, isso palavra das vítimas, passar as mãos nos braços e pernas das menores, beijá-las, fazer carinho na pepeca, além de induzi-las a acariciá-lo na genital. Os depoimentos, por exemplo, da Manuela, uma das vítimas, que tem, na época dos fatos, tinha 8 anos de idade, e ela, por exemplo, na declaração que ela prestou à autoridade policial, ela disse o seguinte: perguntado pela autoridade sobre o fato de ter sido abusado sexualmente pelo pedreiro da construção ao lado de sua residência de nome Jorge, declarou que conhece um amigo de nome Jorge. Ele passou a ser seu melhor amigo e o chamava de tio Jorge. Que o tio Jorge tinha uma caixa de chiclete. Que o tio Jorge fazia carinho, passava a mão em seus braços, em suas pernas. Que o tio Jorge também fez carinho na pepeca e ficou assada. Que Jorge beijava na bochecha pertinho da boca da declarante. Que tio Jorge era legal, mas agora ele não é mais legal. Não, porque a mamãe disse que o que ele fez não pode fazer. A outra menor declarou o seguinte: que Jorge é pedreiro e trabalhava na construção da casa da avó, que Jorge disse que era amigo da declarante, que ele dava chiclete para a declarante porque ele tinha uma caixa de chiclete no carro dele. Que Jorge mandou a declarante fechar os olhos e deu um beijo na boca da declarante. Que Jorge passava a mão no corpo da declarante, mas ele dizia que era carinho. Que Jorge também falou para a declarante não arrumar nenhum amigo na escola porque só ele era seu amigo. Que Jorge beijou a pepeca e o bumbum da declarante. Que Jorge pegou a mão da declarante e colocou no piu-piu dele. Mas a declarante não queria, mas ele pegou na mão da declarante e a fez pegar. Que quando ele fez isso, ele tirou a calça e ficou só de cueca, que somente contou para a mamãe ontem porque tinha medo de mamãe brigar. Que Jorge não é mais amigo da declarante. Eu digo que a autoria e a materialidade do delito estão evidenciados por meio da ocorrência, depoimentos construídos e feito, que é suficiente para justificar o processo. Ao contrário do que sustenta o imputante, o recolhimento cautelar do paciente está fundamentado na necessidade de se assegurar a ordem pública face à gravidade concreta do crime que lhe é imputado, o que por si só refere-se ao alegado constrangimento legal. O modus operandi empregado, que foi de criar relação de amizade com as vítimas, valendo-se do fato de estar trabalhando para a família de Manuela para constrangê-las sexualmente, evidencia a periculosidade do agente e alinha-se aos argumentos que recomendam o seu recolhimento cautelar. A gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, extraído de elementos concretos dos autos, constituem argumentos idôneos que justificam o encarceramento preventivo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Cito aqui precedentes do Supremo, do STJ, 2 precedentes do STJ, e digo que predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho, visto, bons antecedentes, por si só não são suficientes para rever a prisão. Eu estou, então, em consonância com o parecer da Procuradoria, denegando a ordem do habeas corpus. Como voto? Desembargador Marcos? Acordo.
Desembargador Adriano. Senhor presidente, só fazer uma breve colocação sobre o aspecto da garantia da ordem pública, que é um dos fundamentos que se estriba a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente. Segundo a doutrina de Guilherme Nucci, a gravidade concreta do delito, quando somada à extensa repercussão social, é causa configuradora, sim, da garantia da ordem pública. E nesse caso concreto, nós não podemos fechar os olhos numa situação, notadamente modus operandi, em que se ouve o paciente de se aproximar dessas menores em tenra idade, ainda de 4, outras 2 de 8 anos de idade, são 3 vítimas distintas. Isso evidentemente causou clamor público na cidade, que é bastante pequena, bastante pacata, que é Pedra Preta. De modo que eu vejo presente, sim, a necessidade da manutenção do cárcere em função da garantia da ordem pública que está violada nesse caso concreto. Eu acompanho Vossa Excelência com essas considerações. Ordem, de acordo com o quadro do senhor ministro. Obrigado, Excelência. Obrigado, agradeço. Bem, não há mais pedido de preferência, podemos... Desembargador Marcos, da pauta complementar é de Vossa Excelência, da comarca de Rondonópolis, do Atlântico, doutora Lucimar Batisqueira. Eu posso muito mais agora se fizer alguma indagação, né? A impetração envolve indeferimento e revogação de custódia preventiva por tráfico. Parecer da Procuradoria, como já dito, pela denegação. Há uma petição tratada 19, depois do parecer, portanto, pedindo a nulidade dos atos processuais a partir do recebimento da denúncia até a sentença, por conta de não ter sido feita a apreensão com laudo, relacionando a laudo da substância entorpecente. No contexto da impetração, eu destaquei 3 preliminares. Esta que foi tardiamente suscitada, envolvendo a nulidade do laudo, a nulidade do flagrante, que, segundo o impetrante, teria sido preparado ou produzido, e a nulidade da decisão que decretou a prisão, também por ausência desse laudo. Todas essas questões, elas não repercutem, e eu trouxe jurisprudência em todas essas identificações relacionadas à prisão em si, de modo que eu estou rejeitando todas elas e denegando em consonância com a orientação ministerial, uma vez que há a preexistência da ordem pública. São 12 quilos, 720 gramas de maconha, com envolvimento inclusive de adolescentes, reiteração específica, portanto, injustificável a liberdade processual no caso. De acordo, desembargador, ordenado. Desembargador Marcos, 2 da pauta também de Vossa Excelência, parecida pela delegação. A impetração de Elinara Lira Guiar e Carlos David Lira Queiroz, em decorrência do deferimento por parte da autoridade policial de quebra de sigilo telefônico para interceptações de comunicação em tráfico e associação. Como já dito, aparecer pela denegação, e eu também na mesma senda estou seguindo, uma vez que não identifiquei a ilegalidade cometida. Pelo contrário, há uma operação em curso, desdobramento que foi pleiteado, então a identificação da investigação é absolutamente clara, de modo a não identificar o constrangimento alegado, portanto, denegando também a ordem. De acordo, senador Gilberto. 3 é da minha relatoria, HC também.
paciente condenado pela prática dos crimes do artigo 214, condenado por 224, 157, mas se trata de execução de pena, progressão do regime, alegado excesso de prazo para a realização do exame criminológico, inexistência, ausência de desígnio do Poder Judiciário, perícia médica, falta de dados juiz, constrangimento legal não configurado, princípio da razoabilidade e ordem denegada. No caso aqui, o juiz, se bem me lembro, ele exigiu o exame de periculosidade em razão da... Ele tem 3 condenações, inclusive uma contra crime contra a dignidade sexual, de modo que eu estou denegando a ordem que já foi comparecida. Mandador Gilberto? Também. Jogador Marcos, de 4 de Vossa Excelência, parecida pela denegação da ordem. Jaliton Silveira de Andrade, decorrente de indeferimento de revogação preventiva em receptação e associação criminosa. A receptação em si até que me permitiria a discussão, mas há um desdobramento, né? É uma motocicleta que foi trocada por 1,5 kg de cocaína, uma associação de furto, relacionando o furto de motocicleta para que a gente fosse trocar e tinha um terceiro grupo para receber a droga. Então um contexto a exigir aqui a segregação, de modo que eu estou denegando. Da minha relatoria, tráfico de drogas. Neste caso aqui, inclusive, há suspeita até de que ele mantinha dependentes na sua fazenda e pagando através de drogas. Tráfico ilícito de entorpecentes, aumenta, prisão em flagrante convertida em preventiva, negativa de autoria, indícios suficientes, ausência dos requisitos 302 do Código de Processo Penal, inocorrência, risco concreto de reiteração delitiva, investigações policiais que apontam o paciente como fornecedor de drogas, prisão necessária para criar o criminoso, aplicação da ameaça de tráfico privilegiado, que ele alega, impossibilidade, circunstância ainda sob investigação, prisão consubstancial na caráter da ordem pública, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inviabilidade e ordem denegada. Ele também tem suspeitas de que ele pratica furtos de semoventes defensivos agrícolas nas fazendas vizinhas. Então, eu estou denegando a ordem a feito comparecido. Desembargador Gilberto? Desembargador Marcos? Sim. O 6 da pauta, desembargador Marcos, o parecer é pela denegação da ordem. Robson Miranda, deferimento de revogação de prisão preventiva em tese, também com receptação. É a mesma, exatamente. É relacionado. Na verdade, eu poderia ter estudado junto. Bom, é no mesmo sentido. Foi chamado aqui, o 6 também, denegação. O 7, desembargador Marcos de Vossa Excelência, parecer é pela denegação. Deferimento de detração, e eu até me chamou a atenção, mas o tribunal já consolidou a matéria em decisões tanto do eminente colega Gilberto Giraldelli, cuja decisão eu trago à colação, e também na Câmara, em decisão do desembargador Rui, que Vossa Excelência, desembargador Orlando, o acompanhou. A situação do sujeito que ficou preso por fato anterior e foi absolvido e pratica delito posteriormente e quer utilizar-se daquele período cautelar anterior ao segundo crime para dedução da execução. A matéria está sedimentada aqui no tribunal, mas ela repercute em precedente do STJ, de modo que eu estou denegando. Embora, fiquei naquele contexto, falei, poxa, mas por que não, aproveitar, mas está consolidado na jurisprudência. Estou de acordo, vereador Gilberto. O 8º da minha relatoria, é um HC pretendendo trancar, HC impetrado pela Ordem dos Advogados, pretendendo trancar a ação penal contra 2
advogados. Só para contextualizá-los, eu digo aqui que, segundo os autos revelam, 28 de dezembro de 2011, depois de decisão liminar concedida em unidade de segurança, os pacientes teriam se dirigido até a delegacia de polícia na qualidade de advogados do Grupo Estrela e reavido os documentos apreendidos em diligência policial de busca e apreensão. Posteriormente, foi denegada a ordem no respectivo mandado de segurança que determinou a restituição dos documentos anteriormente resgatados pelos pacientes. Todavia, apesar de notificados e de terem afirmado que os arquivos não estariam em sua posse, mas sim dos representantes da empresa, até a presente data os documentos não foram devolvidos à polícia para apuração dos crimes tributários por parte do Grupo Estrela, razão pela qual foi instaurado um inquérito policial que resultou em denúncia pelo Ministério Público para averiguação do cometimento do suposto crime. Assim, uma análise precatória do caso vê-se dos autos que há elementos a indicar que, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputados ao paciente e a possibilidade de tê-los praticados, conforme se depreende das informações prestadas pelo delegado de polícia Lindomar Aparecido Toffoli e do auto de entrega de folhas 40 e 41, que consta a presença dos pacientes no ato de recebimento dos documentos, não podendo concluir, portanto, com a firmeza que o caso demanda, a ausência de justa causa. A propósito, conforme bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, se as informações do delegado de polícia Lindomar dão conta de que fez a entrega dos materiais apreendidos aos advogados e não aos representantes da empresa que era investigada, essa afirmação, que parte de autoridade pública e goza de presunção de legitimidade, logicamente não pode ser desacreditada, notadamente se constitui a base da controvérsia da imputação feita aos acusados. Em síntese, de modo que eu estou denegando a ordem impetrada em favor dos pacientes. Desembargador Gilberto. Mas aí nós teríamos que... exatamente. Pode colocar então exatamente. Seria já, aí pelo menos... Exatamente, adiado em razão da suspeição declarada de desembargador. Tá vendo? Exatamente. Desembargador Marcos, por 9 a de Vossa Excelência, parecer pela Senhora delegação. Excelência, eu queria chamar também, se possível, o 11, que ambos houveram neles, nas impetrações, prolação de sentenças condenatórias, e estou, portanto, caminhando pela prejudicialidade de ambos. Isso. Prejudicialidade de... Prejuízo, julguei prejudicados. Ah, tá. Porque ambos houve sentença condenatória.
Um era a relação a... E aí foi mantido... Eu tenho feito isso monocraticamente. Monocrático. Eu faço sim, quando não vai para a procuradoria, no caso, nesse interregno, eu já faço monocraticamente. Como nesse caso a procuradoria suscitou e não havia ocorrido né, a causa superveniente, até eu dei conhecimento ao colegiado, inclusive à procuradoria, né? Dessa Ok. situação. Então, da minha relatoria, os 10 da pauta, parecer pela denegação da ordem, a execução de pena, preliminar de supressão de instância rejeitada, progressão do regime, exame criminológico, perícia médica, faculdade do juiz, constrangimento legal não evidenciado, questionamento, ordem denegada. Os pacientes alegam constrangimento legal reside na omissão ou na ausência de decisão judicial conclusiva sobre o pedido de progressão de regime, o que logicamente afasta a possibilidade de supressão da instância. Pensar que o tema foi submetido à apreciação do juiz da primeira instância, contudo, diante da omissão e da demora na sua apreciação, o impetrante se socorreu do remédio heróico. Sobre esse aspecto, o impetrante demonstra o interesse processual. Digo aqui, o pedido de habeas corpus está calçado na possibilidade da omissão do juiz de execução e decidir sobre o pedido de progressão no regime do paciente, que adquiriu o direito ao semiaberto, mas que continua segregado, aguardando a realização de exame psiquiátrico, o qual entende desnecessário e injustificado. Mas o juiz justifica por que ele pediu o exame. O juiz diz aqui, observe que o reeducante já foi submetido ao exame psicossocial, todavia ainda falta juntar o atestado de comportamento carcerário atualizado, bem como pesquisa junto ao sistema Polo, cujas providências determinam quanto ao pedido de defesa, procede de identificação do pedido de progressão no regime para o semiaberto em código. Na sequência, em nova decisão, o magistrado entendeu que a avaliação realizada pela equipe multidisciplinar restou insuficiente e precária para subsidiar a progressão ao regime semiaberto, daí a determinação para a realização do perícia. Vale dizer, houve impulso oficial, bem assim a determinações prévias imprescindíveis do julgamento do pedido de progressão. Nas informações prestadas, o juiz das execuções informa que houve a necessidade de ordem e bloqueio. O que está acontecendo? O juiz está bloqueando para fazer. E ele fez isso. Eu estou denegando a ordem, alguma vez. Desembargador Marcos, do 12 de Vossa Excelência. Impetração em favor de Janailson Adriano da Silva. Envolve pedido de revogação de preventiva em tráfico e associação. Procuradoria opina pela denegação e eu estou nesse mesmo compasso, uma vez que não reconheci as teses de ausência de pressupostos, a eficácia no caso específico do monitoramento eletrônico, que o comércio era dentro da residência e que houvesse flagrante preparado, ao contrário. O flagrante me pareceu aqui que ocorreu a partir de uma investigação que foi acompanhada de perto por parte dos policiais. Então estou, portanto, denegando a ordem. Embora, só para prestigiar o desembargador-geral dele, também neste eu estou afastando a matéria do flagrante preparado, trazendo uma decisão de sua relatoria do dia 6/5, reconhecendo que a matéria envolve dilação e elementos de análise de elementos de forma de investigação, portanto não poderia ser trazida em sede de HC. É que ele ataca a nulidade no caso, né? Por isso que eu achei mais interessante esse raciocínio, né? Exatamente. Não sei se não foi. Ah, 13. 14 é da minha relatoria. Não, 13 passou? Esse que eu joguei foi o 12, né? Agora faria o 13. O 13 agora?
Não foi o 13 que foi julgado? Foi o 13. Da Universal não dá 13? Foi o 13. Não, isso eu não cantei ainda, embora fosse esse de estupro. Agente padrasto. De toda sorte também pela denegação de acordo com o parecer. De acordo, o 14 é da minha relatoria, violência doméstica. Ele, mais de 2 anos, ele agride fisicamente a vítima, que é sua companheira, de 14 anos de idade, surra ela, surra a sogra, inclusive até com intensa crueldade. De modo que eu estou, seguindo o parecer ministerial, estou denegando a ordem de habeas corpus. Esse é o 14. É a Maria da Penha. Não, na verdade aqui não é descumprimento não, ele é agressor mesmo. Há 2 anos ele vem agredindo fisicamente a vítima, Ana Paula, que é essa companheira, que conta atualmente com 14 anos de idade. Veja só, no dia 25 de agosto de 2015, após novamente ofender a integridade física de Ana Paula, o representante Gabriel passou a agredir sua sogra Silvanete, desferindo-lhe um soco que a fez desmaiar. E, não obstante a situação de Silvanete, que já estava caída no solo, o representado, com intensa crueldade, passou a chutar seu rosto, causando-lhe sérias lesões corporais. Então ele é extremamente agressivo, empreendeu fuga, não se tendo mais ofício forageiro. Ela diz que vem sendo perseguida e ameaçada por ele, de modo que nessas condições eu estou mantendo a prisão cautelar do paciente e denegando a ordem. Ela ajudou? Sim. É. Quinto da minha relatoria é violência doméstica, lesão corporal e ameaça, prisão em flagrante convertida em preventiva, necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, fundamentação que não mais subsiste. Veja só, isso aqui aconteceu, ele foi preso, foi convertido a prisão em flagrante, em flagrante e preventiva, só que aconteceu o seguinte, que a vítima, ela foi até a vara e pediu a suspensão das medidas protetivas deferidas pelo juízo, dizendo que não se sente mais ameaçada, que é dependente do réu, que não possui condições financeiras para manter a subsistência. Diante disso, o Ministério Público concordou em revogar as medidas protetivas, o juiz revogou as medidas protetivas e manteve a prisão. Pois é, ele manteve a prisão. Exatamente. Então,
Nessas condições, eu estou entendendo que eu estou concedendo o HC mediante imposição de condições, de não fazer uso de substância alcoólica, não se envolver em outro fato ilícito. Mas aqui no meu voto, eu não sei dizer, assim, de pronto quais foram as medidas protetivas deferidas, né, mas fica assegurado essas outras medidas aqui. Manter a prisão que não dá, o juiz tendo retirado as medidas protetivas. Desembargador Marcos? E ela falou que não estava mais se sentindo ameaçada. Também. Sabe, mantendo essas medidas, ele... Desembargador Marcos, o 16º é de Vossa Excelência. Foi deferido no plantão a liberdade processual do paciente, pelo desembargador Márcio. A Procuradoria, embora opine pela denegação. Eu estou respeitando a decisão do nosso colega no plantão pelo conteúdo jurisprudencial por ele adotado. Envolve uma corrupção ativa, né? Mas ele entendeu, e a tendência do STJ ela está sendo marcante no sentido de reconhecer a substituição como medida, né, prevalente, e ele de alguma forma ele estabeleceu restrições, a meu ver, suficientes, né, porque ele substituiu, né. Eu estou consolidando a decisão dele, portanto concedendo a ordem. De acordo na da minha relatoria, 17º, habeas corpus, crime de roubo. Ele tem inúmeras passagens, vários antecedentes criminais, que revelam sua contumácia delictiva, de modo que, segundo o parecer ministerial, eu estou denegando a ordem. De acordo. Desembargador Marcos, 18º de Vossa Excelência, parecer pela denegação. Envolve roubo duplamente majorado e discussão sobre pressupostos, circunstâncias relacionadas à primaridade, homogeneidade do regime para o regime futuro e direito à substituição. Concretamente, eu não identifiquei razão alguma, e com relação à substituição, eu identifico aqui que um agente com periculosidade registrada, pela violência do fato em si, né? Não só pelo tratar de roubo. E a audiência está marcada para o dia 18, audiência de instrução, de modo que eu estou conservando a prisão desse cara. 19º da minha relatoria é HC, prisão em flagrante, receptação, associação criminosa e corrupção ativa, concessão de liberdade provisória mediante fiança, quantia vultosa e desproporcional, ausência de demonstração da necessidade de imposição de medida cautelar, liminar ratificado de ordem concedida nos termos do parecer ministerial. Fui preso aqui, ele foi preso com 60 pacotes de 1 kg de agrotóxico cada um, marca Toxicam, que foi avaliado em R$120 mil. Foi atribuído também a prática de crime de corrupção ativa, porque ele teria oferecido acho que R$30 mil aos policiais militares para no lavar flagrante. Acontece que o juiz já arbitrou a fiança em R$100 mil. Então, ele
Parece-me que ele, inclusive, ele é motorista. Então, não tem condições, eu acabei concedendo a liminar e estou ratificando de acordo com o parecer ministerial. Já pega o processo, porque eu estou só ratificando, revogando a decisão que condicionou o pagamento da fiança. Acho que tem aqui. Isso. Independente, né? Isso. Defira a liminar de Estado para conceder a liberdade para o paciente, independente do pagamento da fiança do carro. Mário Marcos? Vigésima da minha relatoria. HC também. Latrocínio, prisão preventiva, negativa de participação, matéria que exige incursão a ser probatória, impossibilidade, ausência dos requisitos artigo 302 do Código de Processo Penal em ocorrência, risco concreto de reiteração delictiva, predicados pessoais favoráveis, irrelevância, excesso de prazo para o termo da expulsão processual e inexistência, feito que tramitou dentro da normalidade, ausência de desígnio do Poder Judiciário, instrução criminal encerrada, aplicação da súmula 52 do STJ, constrangimento legal não configurado, ordem denegada. Desembargador Gilberto Aurélio, De acordo. Ele inclusive responde por também outros crimes lá em Tocantins. Desembargador Marcos, o 21 de Vossa Excelência. A pretensão aqui envolve também, além da liberdade, a aplicação de medidas nesse sentido. A Procuradoria concorda, né? É um furto qualificado e eu estou, portanto, concedendo para substituir por medidas alternativas. Pode conceder. 22 é de Vossa Excelência, parecerá pela concessão da ordem. É um homicídio, é uma tentativa de homicídio, sim. Né? Eu deferi desde o início, de modo a substituir também, a Procuradoria anule. Eu estou confirmando a liminar, portanto, concedendo a ordem. Via embargos de declaração, se trata de rediscussão de matéria, eu estou desprovendo os embargos de declaração. Esse embargo é presidente. Pauta geral do desembargador Marcos. Podemos. Eu não tenho nenhuma divergência com Vossa Excelência. Desembargador Gilberto, podemos declarar? O 6 da pauta, o recurso é provido parcialmente para estabelecer o regime inicial semiaberto. O 14 da pauta, foi desprovido o recurso. O 22 foi provido o recurso. 22. O 25 do desembargador Marcos ainda. Foi provido parcialmente para readequar as penas dos apelantes. O 26, recurso desprovido. O 27 foi provendo parcialmente o recurso para readequar a pena. O 30... 29?
Eu estou anunciando que tem revisão. O 30 está conhecendo e provendo parcialmente o recurso do Ministério Público e desprovendo o recurso de Jair Marcos Bezerra da Silva. O 33, provendo parcialmente o recurso para readequar a pena em 2 anos e 8 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias multa. O 35, o recurso é desprovido. O 36, provido parcialmente para readequar a pena e estabelecer o regime semiaberto. O 37, provendo recurso para condenar Adriano Lemes por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo em 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias multa em regime aberto. O 39, o recurso está sendo provido para absolver Claudinei José da Silva de adulteração de sinal identificador do veículo. O 40 está sendo provido parcialmente para readequar a pena. Teve um ajuste na revisão. O 42, o recurso é desprovido. O 44, o recurso está sendo desprovido. O 48, 48 não. O 51, o recurso está sendo provido parcialmente para readequar a pena para 6 anos de reclusão e 600 dias de multa. O 54, o recurso está sendo desprovido. O 57, o recurso é desprovido. Confere, né, Desembargador Marcos? Pode já falar, né? Agora temos os 100 revisões. Desembargador Marcos, Vossa Excelência quer anunciar os... O 23, deixa eu posso resumir aqui. A emenda é a seguinte: a lesão corporal e resignação da defesa, pretendida absolvição por insuficiência de provas, materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada no contexto probatório, o recurso desprovido de acordo com o parecer ministerial. Está me chamando a atenção porque é um tema bastante discutível, né? Porque Maria da Penha e a apelante aqui, a agressora, é mulher, né? O que aconteceu aqui foi o seguinte... Não, eu sei que... Eu também concordo plenamente, inclusive levei, né? Só destacando a... Não tem nada demais, não, que nós temos já realmente entendido que desde que se dê no contexto familiar, ou relação de... legítima defesa, inviabilidade, desproporcionalidade do meio empregado, redimensionamento da pena base, circunstâncias judiciais favoráveis,
Decota da qualificadora contido no artigo 61, apelo provido parcialmente. Deixa eu ver isso aqui. Me parece que... sim, é só readequar, estou só readequando a pena. Realmente é só uma readequação da pena. O 53 é receptação dolosa, desclassificação para modalidade culposa, ausência de prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem adquirido pelo réu, valor pago desproporcional ao preço do mercado, recurso provido. Eu estou provendo, porque nesse caso aqui ele comprou um celular por R$20, mas não prova de que ele sabia de que realmente o produto era roubado. Sim, mas é exatamente a modalidade culposa, que ele deveria saber. O juiz acabou condenando ele no capto, né? A modalidade em que ele sabia ser. E não é possível ter prova. E isso não tem. Eu digo aqui, infere-se dos autos que no dia 19 de dezembro de 2012 a vítima Fabiana Araújo Leonardo Couto teve seu celular furtado de sua residência, que com o auxílio do GPS acabou sendo encontrado em poder do menor Diego Camargo Mariano. Aí ele confessa aqui, o recorrente por sua vez negou, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, ter participado do furto, como também de saber que se tratava de produto de crime. Disse ainda que não comprou o celular de uma terceira pessoa, que comprou o celular de uma terceira pessoa que não chegou a ser ouvida na instrução processual. E reproduz aqui os depoimentos. Eu digo, para o reconhecimento da receptação culposa, é necessário que o agente, por certos indícios, tenha dúvida quanto à origem legítima da coisa, mas ainda assim adquire. Logo, são 3 os elementos estabelecidos pela lei que podem conduzir o agente a essa situação: a natureza da coisa, a desproporção entre o valor e o preço e a condição de quem oferece a respectiva. De fato, pelas condições do bem subtraído, o celular LG digital, é possível concluir sem qualquer dúvida que possui valor muito superior aos R$20 pagos pelo apelante, o que reforça o convencimento de que era presumível se tratar de produto do crime, tanto que pagou por ele o preço vivo. A diferença entre a receptação dolosa do caput do artigo 180 e a culposa, tipificada para o terceiro do mesmo dispositivo legal, é que na primeira o agente sabe que a coisa é objeto de crime, enquanto que na segunda presume-se obtida por meio. É que eu cito aqui, doutrina, mas tem que ter a prova de que ele sabia que era produto do crime. E ele negou. E não deu nenhuma prova contrariando. Exatamente. Então, nessas condições, eu desclassifiquei, eu provi o recurso para desclassificar a receptação dolosa para culposa. Essa a conclusão. Uma divergência? Ficou com a pena de... ficou com a pena... 1 mês de detenção e 10 dias multas, aí substituído por restritiva de direitos a ser fixado pelo juiz. O 56 é lesão corporal também, violência doméstica. Resignação da defesa, pretendida absolvição por suficiência de prova, materialidade de autoria delitiva devidamente comprovada em contexto probatório, alteração no cálculo da primeira parte dosimétrica, descabimento, existência de circunstância judicial desfavorável, recurso provido parcialmente, apenas para redimensionar a pena em 3 vezes 20 dias de detenção. Para mim, de acordo. Os dois agora de Vossa Excelência. Então, eu contei 3 aqui, mas só para tirar dúvida. O 29, o Antônio Alves de Abreu, condenado por ameaça a 1 mês de detenção, pede a absolvição por suficiência de provas. A Procuradoria opina pelo desprovimento. Elementos aqui nos autos mostram o acerto da decisão, conjunto probatório suficiente. Estou mantendo a decisão, portanto, desprovendo o recurso. O 30 que eu achei que não fosse para revisão, pelo menos na minha anotação aqui, mas Vossa Excelência já cantou, né? É uma violência, é uma lesão corporal em ambiente doméstico, né? Recurso do Ministério Público e também do ofensor. Procuradoria opina pelo reconhecimento da prescrição, né?
E eu enfrentei essa preliminar, não identifiquei. E cerceamento de defesa alegado também pelo apelante no mesmo sentido, de não reconhecer. E no mérito, eu estou provendo parcialmente para afastar a substituição da pena, que é a pretensão ministerial, portanto provido o recurso, e desprovido o recurso do JAD. Todavia, confirmo, transitado em julgado, a matéria está prescrita, fiz a nota para o juiz da execução. O 43, vias de fato, 15 dias, regime aberto, com substituição, pretensão absolutória, procuradoria opina pelo desprovimento, no mesmo sentido, elementos dos autos que asseguram a ocorrência do ato e, portanto, mantida a sentença, desprovido o recurso. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, deliberação da